A Bíblia Nossa de cada dia está começando agora e hoje nós vamos meditar no Salmo de número 101. E olha, queridos, chegamos longe, hein? Eu estava olhando os episódios e hoje é o episódio de número 160. Seja muito bem-vindo se você está aqui pela primeira vez, mas nós já estamos numa longa jornada, todos os dias meditando em um capítulo da palavra do Senhor. E eu estou muito feliz em estar trilhando essa jornada junto com você. Quando eu vejo os comentários, muitos de vocês vão lá, comentam, colocam alguma coisa que aconteceu na vida de vocês, ou falam sobre algo que Deus falou no coração de vocês. Eu fico muito feliz em ver a participação de vocês e pensar que nós estamos construindo isso juntos. Glória a Deus pela sua vida, viu? É um prazer, me sinto honrada pelo Senhor em poder meditar na palavra do Senhor juntamente com você. Antes eu fazia isso sozinha, mas fazer junto com mais pessoas é mais gostoso. Então vamos começar? Bom, eu estava com saudade de ler um salmo de Davi, gente. Salmo 101 e o Salmo 103 são os únicos salmos desse quarto livro do Saltério que pertencem a Davi. Então vamos começar? Não, eu acho que eu tenho que fazer uma observação antes. Esse salmo ele não é tão longo, é um salmo de 8 versículos. Mas o que nós vemos aqui é uma pessoa apaixonada pelo Senhor, dizendo para ele o que ele quer fazer da sua vida na presença de Deus. E eu acho que se você é um apaixonado pelo Senhor, eu imagino que você, assim como eu, você deseja fazer a vontade de Deus. Você quer agradar o Senhor, né? Se eu perguntasse para você, você quer viver a sua vida de maneira justa ou injusta? Pareceria uma pergunta até ridícula, você ia dizer para mim, lógico, Rita, justa. Se eu falasse, você quer andar na companhia de boas pessoas ou de más pessoas? Você ia falar, né? E se eu seguisse nessa linha de perguntas do tipo, você quer o bem ou quer o mal? Se você ama Deus, com certeza você iria dar respostas positivas, você ia dizer, nossa, eu quero aquilo que agrade meu Pai, porque eu sei que eu não apenas vou agradar o coração de Deus, mas eu vou ser muito feliz, eu vou ser bem-aventurado se eu escolher bem. Então, o que nós vamos ver aqui é Davi, um rei, um homem que o Senhor vai dizer que é um homem segundo o coração de Deus, é um homem segundo o coração dele, dizendo qual é a vontade dele para a sua vida. Claro que se você conhece a vida de Davi, você sabe que a vida de Davi nem sempre foi flores, né? A vida dele passou por lutas e quando nós estávamos vendo mais intensamente os salmos escritos por Davi, muitas vezes eu colocava referências para vocês a respeito, né, de tudo que ele passou na mão do seu filho Absalão, a respeito da situação com Batseba e tudo mais. Então, nós sabemos que a vida de Davi nem sempre foi um mar de rosas. Muitas vezes ele passou lutas, algumas, inclusive, que ele mesmo semeou, né? Ele viveu as consequências do seu pecado. Não foi juízo de Deus no sentido de, olha Deus aqui querendo fazer maldade com o pobre de Davi. Ao contrário, Davi fez escolhas ruins e colheu a consequência. Foi perdoado e Deus fala muito bem de Davi, mas ele teve que colher aquilo que ele plantou, né? Inclusive dentro da sua própria casa. Então o que a gente vai ver nesse salmo é um coração inclinado e desejoso de agradar o Senhor e de como rei agir de maneira íntegra. Agora sim, vamos começar no versículo 1. Diz assim, ó: cantarei a lealdade e a justiça. A ti, Senhor, cantarei louvores. Pausa aqui um minutinho. Você vai observar, assim como eu, você pode estar lendo a Nova Versão Internacional como eu, ou a Revista Atualizada, você vai ver vários versículos no futuro. Então, por exemplo, com verbos no futuro. Cantarei no primeiro versículo, você vai ver seguirei no versículo 2, repudiarei no versículo 3, farei no versículo 5. Vai fazendo as suas anotações se você estiver sentadinho estudando como eu, ou se você estiver fazendo qualquer outra coisa. Só entenda que aqui o que Davi vai expressar nesta canção, nesse poema, nessa adoração ao Senhor, é o desejo dele de que as suas atitudes futuras sejam atitudes que venham a condizer com a vontade do Senhor. E ele vai dizer logo no princípio que ele vai cantar a lealdade e a justiça. Puxa, que legal, né? A lealdade e a justiça são duas características fundamentais para uma pessoa investida de autoridade e que pretende exercer essa liderança de acordo com a vontade de Deus. Então, o rei deveria ser leal ao povo, mas também deveria ser leal a Deus. Assim como o povo deveria ser leal ao seu rei e também leal a Deus. Então, aqui ele vai cantar a lealdade e a justiça, porque
Poxa vida, meus queridos, né? Ser justo é a qualidade primaz de um líder, de um soberano, de um povo. E aí, Davi vai dizer que ao Senhor ele cantaria louvores, ou seja, ele começa declarando com as suas palavras que ele seria um bom rei, se ele fosse leal, né? Se ele fosse justo e se ele adorasse a Deus. Versículo de número 2. Seguirei o caminho da integridade ou da perfeição, como diz a revista atualizada. Quando virás ao meu encontro, em minha casa viverei de coração íntegro. Bom, ele diz aqui no versículo 2 que ele iria buscar ter uma vida que tivesse um caminho de integridade. Ou seja, todas as vezes em que ele tivesse que escolher entre aquilo que era certo e aquilo que era errado, ele iria buscar a integridade. Sabemos pela história de Davi que nem sempre foi assim. Ele pecou, ele errou. Mas uma das coisas lindas de Davi é que ele teve um coração que se arrependeu. E a sua oração foi aceita pelo Senhor. Inclusive, a gente vai ver um versículo muito lindo que eu gosto muito, muito, muito de ler. Eu vou até deixar ele aqui separado para nós. Que fala desse reconhecimento da parte do Senhor, da integridade, né, de Davi. Mas deixa eu terminar de falar. Então, ele diz que ele vai seguir essa integridade. E aqui ele faz uma pergunta, né? Quando o Senhor vai vir ao meu encontro, né? Quando que nós vamos nos ver de novo? Quando nós vamos estar juntos? Pergunta Davi ao Senhor, né? Porque na casa dele, ele quer viver com essa mesma integridade de coração, que é o nosso desejo, né? Maridos, esposas, filhos, vivendo com integridade, né? Com inteireza, com sinceridade, com a busca de Deus, até mesmo com a liberdade de diante um do outro, abrir a sua fraqueza e receber acolhimento por parte do cônjuge e receber oração, né? A família, a casa, é o lugar onde nós devemos ter esse lugar seguro, esse lugar onde as pessoas se amam e se respeitam, entendem as falhas uns dos outros. Somos perfeitos? Não. Muitas vezes os atritos mais difíceis acontecem dentro das nossas casas, mas eu acredito que Davi queria ter uma casa íntegra, né, um coração íntegro dentro da casa dele. Assim também nós devemos buscar ter isso dentro da nossa casa. Em alguns momentos vamos errar, mas logo na sequência a gente pede perdão para quem a gente ofendeu, a gente ora com essa pessoa, a gente fala com o Senhor Deus e tenta consertar, né? Não ficamos com os nossos olhos fixos no erro. Se na sua casa, por algum motivo, entrou a falta de integridade, se dentro da sua casa alguém em algum momento escolheu fazer as coisas de maneira errada e você, fazendo certo, se sentiu triste e com aquela sensação de nem devia ter feito certo porque eu fiz o certo sozinha, o outro fez errado. Não pense dessa maneira, né? Quem nós somos não deve ser mudado no sentido negativo só porque os outros erraram. Que Deus, em nome de Jesus, te mantenha firme para fazer sempre o que é certo, porque a sua aliança, acima de tudo, é feita com o Senhor. Então, quando os outros erram, você não erra também. Você faz como Deus faria, né? Como o Senhor Jesus faria se estivesse no seu lugar. É isso que eu te aconselho. E tanto é que Deus, vendo o coração de Davi, um dia quando o Senhor estava falando com Salomão ia assumir o trono, e Deus estava falando com Salomão. Olha só o que Deus falou para Salomão a respeito do pai dele, de Davi. Isso está lá em 1 Reis capítulo 9, verso 4. Fala assim, se você andar diante de mim com integridade de coração e com retidão, como fez Davi seu pai, e se fizer tudo o que ordena a você, obedecendo os meus estatutos e as minhas ordenanças, firmarei para sempre o trono do seu reinado sobre Israel, conforme prometi a Davi, o seu pai, quando eu lhe disse, nunca faltará um descendente seu que lhe suceda no trono de Israel. Então, observe que no versículo 4, eu li o 4 e o 5, né? No versículo 4, o Senhor diz que Deus, né, que Davi andou com integridade de coração e com retidão. Davi pecou? Pecou. Teve momentos que Davi poderia ter feito uma escolha diferente, é verdade. Mas o coração de Davi era um coração que mostrava arrependimento. E aquele que se achega diante de Deus com arrependimento encontra consolo. Não com sem vergonhice, né? Aquela pessoa que erra, vai lá chorando as lágrimas de crocodilo para o Senhor, depois erra de novo, aí vai lá chorar. Deus vê o coração, né, gente? A pessoa pode tentar enganar as pessoas com aquela lágrima falsa e com aquele sentimento aquele falso arrependimento, mas o Senhor ninguém engana. E Deus viu o coração de Davi, que se arrependeu de verdade. Então, vamos seguir a leitura? Versículo 3. Repudiarei todo o mal,
Odeio a conduta dos infiéis, jamais me dominará. Né? Então, nós lembramos daquele episódio em que Davi poderia ter se levantado contra Saul, e mesmo que todos aqueles que estavam dentro da caverna juntamente com ele tenham dito, vai, olha lá, Deus entregou o seu inimigo nas tuas mãos. Davi sabia no seu coração que ele não deveria fazer isso, né? E que isso não agradaria a Deus. Então, realmente, aqui ele vai declarar que ele repudia o mal, né? Que ele odeia a conduta dos infiéis. E nós devemos tomar esses valores de Davi para nós. Se você conhece uma pessoa que é infiel, ore por essa pessoa, mas não dê tapinha nas costas, né? Não concorde com a iniquidade, não concorde com o erro da pessoa. Você pode orar por ela, você pode respeitá-la, mas não siga os mesmos caminhos, porque definitivamente Deus não gosta de pessoas que andam em infidelidade. Versículo 4. Longe estou dos perversos de coração, não quero envolver-me com o mal. E aqui, queridos, pode parecer que Davi estava querendo se achar a última bolacha do pacote, né? Tipo, eu não vou me envolver com o mal porque eu sou ótimo. Mas, na verdade, o que a gente vê é um coração querendo não ser influenciado. Porque a verdade é, queridos, que quando você começa a conviver com pessoas que se envolvem com o mal, de duas uma, ou você está tão cheio de Deus que aquilo te incomoda e você não consegue compartilhar, ou você acaba se contaminando. Porque ou a gente é sal e luz, ou se a gente fica muito em um ambiente contaminado, vamos falar dessa maneira, a gente acaba sendo levado pelos mesmos caminhos, né? As más conversações corrompem os bons costumes, é o que diz a palavra. E me lembra, inclusive, um outro texto, lá em 2 Timóteo capítulo 2, no versículo 19, está escrito assim, ó. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem pertence a Ele, e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. O que isso quer dizer? Duas coisas importantes. Primeiro, afaste. Deus conhece aqueles que são dele. E ser do Senhor não tem a ver com fala mansa, não tem a ver com aparência, não tem a ver com quantos ministérios a gente tem na igreja, não tem a ver com quantas vezes a gente está na igreja, no sentido de, tô toda vez na igreja, tá, mas e como é a sua vida com Deus? E aí entra a segunda parte, né? Se afasta da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Se nós realmente entregamos nossa vida para Cristo, Ele é o Senhor. E como Senhor, Ele é dono. E como dono e como comandante desse navio, jamais Ele vai dizer para você, vai lá, faz o errado. Então, se nós realmente temos o Senhor no nosso coração, a nossa atitude tem que ser diferente. E se a nossa atitude não é diferente, então, meus queridos, tem alguma coisa errada. E nós temos que sempre nos examinar a nós mesmos. Senhor, será que eu realmente entreguei minha vida para o Senhor? Senhor, será que eu estou só me tornando um religioso? Eu quero dizer que eu sou cristão, mas eu não me pareço nada com Cristo? Sabe, queridos, isso é uma coisa que nós temos que fazer de tempos em tempos. Nos avaliar diante do Espírito Santo de Deus. Não porque nós somos salvos por obras. Não, nós somos salvos pela fé. Mas as obras acompanham aqueles que creem. Aqueles que creem, inevitavelmente, vão ter obras. E antes que fique parecendo assim, então quem tem Jesus é perfeito. De maneira nenhuma. Mas quem tem Jesus tem um coração que se converte. Um coração convertido ao Senhor. Um coração que quando percebe que errou, volta. Essa é uma característica que acompanha o verdadeiro cristão, o verdadeiro crente em Jesus Cristo. É um coração que se arrepende, é um coração moldável. Quando uma pessoa ela fica irredutível e ele está sentado juntamente com as suas razões no trono do seu eu e aquilo não se move, a pessoa não aceita ser curada, a pessoa não aceita ser ministrada, a pessoa não aceita ser amada, a pessoa não aceita ser aconselhada. Talvez seja porque aquela pessoa não é uma ovelha. A gente está confundindo, mas é outro tipo de animal, não é ovelhinha não. Ainda não faz parte, ainda não é rebanho do pastoreio do Senhor. Precisamos orar por ela, né? Não vamos julgá-la, vamos orar por ela. Porque ela pensa que está com o Senhor, mas não está. Né? E porque temos que orar por essa pessoa. Tem um dos versículos da palavra do Senhor que me causa calafrio. Eu não vou lembrar agora a referência. Se você lembra, você coloca aí nos comentários. Um dia nós vamos comparecer diante do Senhor. E tem um trecho da palavra do Senhor que fala assim: apartai-vos de mim,
nunca vos conheci. E nesse texto, quando o Senhor responde isso, o que antecedeu essa fala, né, do Senhor, foram as pessoas dizendo, mas Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo, e as pessoas tentando listar para o Senhor quantas coisas fizeram no nome dele, e aí o Senhor dizendo, se aparta de mim, eu não te conheço. Esse versículo me dá um calafrio, porque eu estou sempre falando com o Senhor, principalmente quando eu erro, Pai, me perdoa, Senhor, eu quero parecer contigo, Senhor, eu não quero ser como aquela pessoa que faz, e que na verdade não o conhece. E uma das características que fazem parte, né? Uma das que faz parte de uma pessoa que tem o Senhor é aquela pessoa que, além de se converter dos seus maus caminhos, além de buscar um lugar de arrependimento cada vez que erra, é uma pessoa que ama estar na presença de Deus, ama a palavra, ama a presença, ama orar. Se você não fala com Deus, se você não gosta de ler a palavra, se você não quer aprender do Senhor, se você não se arrepende, talvez você pense que encontrou o Senhor, mas você apenas encontrou a religião. E a gente precisa mudar isso logo. Você me escreve nos comentários. Rita, vou escrever no seu inbox. Nós vamos orar, nós vamos em nome de Jesus pedir que o Senhor entre na sua vida e seja o Senhor da sua vida e que você se entregue para Ele verdadeiramente. Vamos terminar? Vamos caminhar para o final? Versículo de número 5. Farei calar ao que difama o próximo às ocultas. Não vou tolerar o homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso. Meus olhos aprovam os fiéis da terra e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Olha, aqui ele falando das pessoas que ele escolheria para estar com ele. Queridos, tem tudo a ver, né? Nós... Antigamente, né, diziam lá na minha cidadezinha, minha mãe falava, né, olha com quem tu andas, me diga com quem tu andas, eu te direi quem tu és. Eu acho que esse deve ser um provérbio conhecido em vários outros lugares, né, não só lá no interior, mas ele é uma verdade, né, as pessoas com as quais nós andamos, os nossos companheiros, eles refletem a nossa imagem. Então, aqui ele vai dizer assim, somente os que têm vida íntegra me servirão, ou seja, os conselheiros dele deveriam ser íntegros. As pessoas que estão perto do seu ouvido deveriam ser íntegras. As pessoas que entravam na casa dele deveriam ser íntegras. E assim como Davi está dizendo aqui que ele gostaria de fazer, nós também deveríamos perseguir isso como um alvo na nossa vida. Sabemos que Davi teve problema com seus generais lá e algumas dificuldades, mas a gente vê aqui o desejo do coração dele. Vamos terminar, verso 7. Quem pratica fraude não habitará no meu santuário. O mentiroso não permanecerá na minha presença. Cada manhã fiz calar todos os ímpios dessa terra. Eliminei todos os malfeitores da cidade do Senhor. Bom, agora para finalizar eu quero dizer que esses versículos, eles só podem ser cumpridos no descendente de Davi. E eu não estou falando descendente de Davi e Salomão, eu estou falando de Jesus. Aqui os padrões são altíssimos. Somente o Senhor pode cumpri-los. Davi não cumpriu tudo o que ele almejou. E eu e você, na força do nosso braço, também não vamos cumprir. Mas o Senhor que é perfeito, né, o descendente de Davi, o Senhor Jesus Cristo, que é Emanuel, que é Deus conosco, que está comigo e está com você. Ele pode nos ajudar em cada momento. Quando a gente se desviar de qualquer uma dessas coisas que a gente leu aqui, a gente pode correr para Ele e dizer, Senhor, me perdoa, eu pequei, fiz as coisas à minha maneira, eu quero voltar. Me ajuda, Senhor, me ajuda a recomeçar. Pede perdão para quem você ofendeu. Ora com essa pessoa que você ofendeu e bora recomeçar. É assim que funciona o cristianismo. Deus abençoe muito você. Você vai compartilhar, lógico que você vai compartilhar esse estudo, lógico que você vai curtir lá no YouTube ou no Spotify e abençoar alguém. E se Deus permitir, amanhã nós estaremos aqui para meditar no Salmo de número 102. Até lá!